4 princípios bíblicos para você prosperar financeiramente, mesmo em tempos de crise. No livro de Eclesiastes 5,19 diz assim: E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Meu irmão, minha irmã, uma coisa é fato: mais cedo ou mais tarde todos nós passaremos por momentos de fartura e também de dificuldades na vida financeira. Haverá momentos em que teremos uma boa quantia em dinheiro e outros em que lutaremos para ter até mesmo o básico para viver. No entanto, a Bíblia nos mostra pelo menos 4 princípios que podem nos ajudar a passar por esses momentos de uma forma mais tranquila. É possível sim prosperar financeiramente mesmo em tempos de crise. Mas, para que isso aconteça, precisamos aplicar essas lições com disciplina e principalmente sabedoria. Veja quais são esses princípios. Primeiro princípio: não se engane, os tempos difíceis poderão surgir em algum momento. Ter uma boa fonte de renda que nos traga estabilidade financeira e que nos proporcione tudo o que queremos, geralmente nos deixa muito otimistas. E isto pode ser prejudicial, pois o otimismo faz com que nos esqueçamos de que os dias difíceis chegarão. Talvez você me pergunte: então, Vinícius, o que eu preciso fazer para não ser pego de surpresa? A resposta é: seja como José da Bíblia. Esse homem de Deus sabia que os dias difíceis viriam e por isso disse a Faraó em Gênesis 41:30: Depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Meu irmão, minha irmã, saber que dias difíceis surgirão uma hora ou outra faz com que sejamos mais prudentes em nossos gastos, no modo de administrar o nosso dinheiro. É comum gastarmos mais do que precisamos quando vivemos dias de abundância, mas isso pode nos levar a um sofrimento maior quando a fonte seca. Então reflita: como eu posso me preparar para a chegada dos tempos difíceis? Segundo princípio: trace uma estratégia bem definida para encarar os tempos difíceis. Quando a época das vacas magras chegar e desequilibrar a sua vida financeira, o que você fará? Como você agirá se perder o emprego? Se o seu salário for reduzido ou se o seu negócio vender menos do que nos tempos de bonança? José sabia exatamente o que fazer para enfrentar os dias de luta. Ele sabia que era preciso pensar sobre isso enquanto tudo ainda ia bem, para que a futura crise não tivesse um impacto tão negativo na vida do povo egípcio. Ele disse em Gênesis 41, versículos 34 a 36. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Para prosperar financeiramente, mesmo em tempos de crise, você precisa traçar uma estratégia bem definida e principalmente possível de ser realizada, para te guiar nos bons e maus momentos. De nada adianta ter um plano e não segui-lo, não é mesmo? José apresentou uma estratégia grandiosa ao faraó: reservar 20% de toda a colheita do Egito durante os anos de fartura. Essa era com certeza uma estratégia muito inteligente, mas não era fácil de ser colocada em prática. Onde o faraó guardaria tanta comida? Certamente teria que construir grandes celeiros de estoque. Além disso, foi necessário fazer o povo economizar.
o que não deve ter sido nada fácil. E acima de qualquer coisa, foi preciso manter o foco na administração dos recursos que entravam. Agora eu pergunto, quanto colhemos neste mês? Quanto vamos precisar para suprir as nossas necessidades? Quanto iremos guardar? Onde podemos cortar gastos desnecessários? Saber administrar é um dos princípios para vencermos os tempos difíceis antes que eles cheguem. Terceiro princípio: faça uma reserva financeira. Um professor de matemática diz assim: não existem milagres na matemática. E isso se aplica muito bem na vida financeira. Se você gasta mais do que ganha, se gasta boa parte do dinheiro com coisas desnecessárias e entra em dívidas com facilidade, então você certamente passará por problemas nos tempos de crise. O livro de Gênesis nos mostra que José usou o princípio da poupança para resolver o problema do Egito durante a época das vacas magras que eles iriam viver. Poucos dão valor à poupança, mas ela é muito importante. Então poupe o máximo que você puder. Não importa se é R$10 ou R$20 por mês, mas guarde algo. O que você poupar hoje poderá suprir as suas necessidades amanhã. José definiu que o Egito poupasse 20% de tudo o que colhia. E esse é um número perfeito. Se você conseguir poupar 20% do que ganha, em 5 meses terá o equivalente a 1 mês de salário. Isso fará muita diferença quando os tempos de crise vierem. Então, meu irmão, minha irmã, faça da poupança algo importante em sua vida. Quarto princípio: não seja uma pessoa relaxada. A fartura faz com que as pessoas fiquem mais relaxadas na administração do dinheiro. E José mais uma vez nos ensina algo importante: não sermos descuidados com os nossos ganhos. Mesmo durante os 7 anos de vacas magras vividos com o povo do Egito, quando os celeiros estavam cheios por causa da poupança que fez, ele não deixou de trabalhar e aumentar seus ganhos. Veja o que diz em Gênesis 47:20. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Aprenda, meu irmão, minha irmã, de uma vez por todas. Aqueles que são prudentes nos tempos de fartura vencem a crise e conseguem prosperar financeiramente, mesmo em tempos de crise. Enquanto isso, aqueles que são relaxados com o seu dinheiro perdem o que ajuntaram por causa da imprudência e da má administração. Então, meu irmão, minha irmã, tenha responsabilidade com o que você ganha, pois somente assim você poderá vencer os tempos de crise, como também pode ajudar o seu próximo. Ore comigo assim: Pai amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor misericordioso, que esta mensagem seja marcante aos corações que a ouvem. Muitas pessoas estão passando por uma situação financeira terrível, por não cumprir alguns princípios básicos para prosperar. Gastam mais do que ganham, não poupam, gastam de forma imprudente e depois reclamam. A sua palavra, meu amado Deus, é um manual de prosperidade financeira que contém princípios básicos para que vivamos uma vida próspera e digna. Dentre esses princípios, Senhor, nós não devemos nos enganar, porque os tempos difíceis poderão surgir em qualquer momento. Outro princípio: devemos traçar uma estratégia bem definida para encarar os tempos difíceis. Devemos fazer uma reserva financeira e não devemos ser pessoas relaxadas. Devemos nos espelhar, Senhor, em José. A sua palavra é a verdade, Senhor,
Que meus irmãos e irmãs que ouvem esta mensagem coloquem em prática os princípios ensinados e que vivam uma vida incrível a partir de hoje. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.